Muito bom dia, seja bem-vindo ao nosso terceiro encontro mercado da edição especial jurídico da Câmara Brasil-Alemanha de Porto Alegre. Meu nome é Dietmar Zukop, sou o diretor executivo da Câmara aqui em Porto Alegre. Temos, inclusive, 3 câmaras aqui no Brasil, né, em São Paulo, Rio de Janeiro e em Porto Alegre, trabalhando fortemente com o fomento de negócios entre Brasil e Alemanha, mas além desse fomento também com capacitação e dando informações para nossos associados e para nossos clientes, neste caso de hoje, então, informações jurídicas sobre recuperação judicial. Esse também é o nosso tema hoje, né? Os próximos passos de recuperação judicial. Esse é o nosso terceiro encontro desse ciclo especial na área jurídica, que foi organizado do nosso Comitê Jurídico da Câmara Brasil-Alemanha, onde o nosso doutor Jorge César, um dos diretores da Câmara, né, faz parte desse comitê e um dos líderes também do nosso comitê. Nessa transmissão, além da plataforma Zoom, vai ocorrer também via Facebook da Câmara Brasil-Alemanha, no @HKRGS. Vocês podem também acompanhar esse live hoje pelo Facebook. Está conosco hoje o Dr. Alexandre Cospi Boeira, juiz de direito, titular da Vara Regional Empresarial de Novo Hamburgo, e o Dr. Paulo Furtado, juiz titular da 2ª Vara de Falências e Recuperações Judiciais de São Paulo. O debate hoje vai ser moderado do nosso colega e amigo aí também da Soto Correa Advogados, o Dr. Rodrigo Teixeira. Ele é advogado especializado, atuando nas áreas de direito societário, arbitragem, reestruturação e insolvência. Então, em seguida, já queria passar para o Dr. Jorge César, o nosso mentor do Comitê Jurídico, para falar algumas palavras iniciais sobre o nosso comitê e também sobre os nossos encontros. Jorge, por favor. Dietmar, muito obrigado pelo espaço que nós estamos tendo hoje, muito obrigado ao Alexandre, ao Paulo e ao Rodrigo que aceitaram esse nosso convite para nós tratarmos de um tema que, se por um lado sempre foi relevante do ponto de vista jurídico, agora, depois da crise, ou no meio dela, né, dessa crise que estamos vivendo, vai se tornar uma das pautas mais essenciais para as nossas relações jurídicas, seja porque pode ser um problema objetivo para cada um de nós, seja porque isso pode ser um problema para os nossos contratos, haja vista que muitos dos nossos contratos com eventuais devedores vão se resolver dentro de um ambiente da recuperação judicial. A recuperação judicial não só tem um regramento relativamente recente no Brasil, como ela também está sendo hoje objeto de um conjunto de teses ou até de propostas jurídicas legislativas que tendem a alterar alguns dos seus perfis, sejam eles vinculados, enfim, ao momento da pandemia, sejam alguns de uma forma um pouco mais perene. Então, para discutir sobre isso, nada melhor do que tratar com aquelas pessoas que conhecem o tema e dizem o que fazer ou o que não fazer, né, com relação a esse tema no seu dia a dia. Né? É todo dia que existem juízes aqui, 2 juízes, um gaúcho, um paulista, que todo santo dia trabalham com isso e nesse labor conseguem pensar a recuperação judicial e conseguem entender, eventualmente, alguns dos seus problemas e projetar algumas das suas soluções. Do ponto de vista do comitê jurídico, é uma alegria enorme ter o Alexandre Boeira e ter a chance de ouvir o Paulo Furtado aqui conosco, todos eles sob a coordenação, sob a batuta do Rodrigo Teixeira, que tem se notabilizado nacionalmente por ser um dos autores
que mais publica, que mais redige, que mais pensa a recuperação judicial e também a falência no Brasil. Então, do ponto de vista do Comitê Jurídico, muito obrigado a vocês três por terem aceitado esse convite e fica aqui o meu agradecimento pessoal. Também gostaria de dizer que nos próximos dias nós vamos ter, na próxima terça-feira, mais especificamente às 11 horas, uma nova conversa com o professor Humberto Ávila, que todos nós conhecemos, ex-professor titular da Faculdade de Direito da URGS, professor titular de Direito Tributário da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, né, do Largo de São Francisco, e alguém que tem condições também de analisar a nossa realidade e projetá-la para o futuro em outra das nossas atividades jurídicas, pelo menos, que necessariamente vamos ter que nos defrontar, que é a alteração da matriz e da carga tributária. Nós podemos esperar tudo, menos que a conta que a Covid está nos trazendo, não vai ter que ser paga de alguma forma, e sem dúvida alguma, os tributos serão o mecanismo ideal, né, no qual se defluirá todas essas demandas. Então, para isso, nós vamos ter aquele que também tem se notabilizado como um dos mais importantes pensadores brasileiros na atualidade, da teoria geral do direito e também do direito tributário. Então, na próxima semana, sob o debate e a coordenação do nosso querido colega Gerd Forster, nós vamos ter, então, o professor Humberto Ávila, aqui conosco. Feitas essas considerações iniciais e renovando os meus agradecimentos, eu passo, então, a palavra para o meu querido colega e amigo Rodrigo Telechea para desenvolver esses debates. Então, Rodrigo, a palavra é contigo. Muito obrigado novamente. Muito obrigado, bom dia a todos. Na pessoa, né, do Dittmar, eu gostaria de agradecer muito o convite que me foi formulado. Acho que a HK tem se notabilizado, né, por ser uma das associações empresariais que mais promove o debate e sempre com temas super relevantes e interessantes. Então, parabéns, sou um fã de carteirinha da associação, o Dittmar bem sabe isso há bastante tempo. Da mesma forma, em nome do Jorge César, eu gostaria também de agradecer e parabenizar o Comitê Jurídico, que certamente, né, tem tido um desafio tremendo nessa pandemia, são diversos temas e as datas são certamente também restritas, então eu acho que pelo que eu tenho acompanhado dos comitês, as discussões são sempre muito ricas e sempre geram uma série de debates posteriores. Eu acho que isso é o papel de uma associação, principalmente num período, né, de crise, que todos estão em casa, em home office, e algum tempo certamente tem destinado, né, para as reflexões, para assistir seminários qualificados como os que o Comitê Jurídico e a HK, por consequência, tem realizado. Então, Jorginho e Dittmar, né, obrigado pelo convite, sintam-se todos aí também agradecidos e também sedimentados com essa boa projeção dos eventos. Estamos aqui diante, né, de um tema bastante, curiosamente, na pandemia tem se notabilizado muito mais pela inação do que pela ação. Talvez isso seja até contra-intuitivo, mas até que o Brasil, diferentemente de uma série de outros países, ele optou pelo marasmo, por permanecer como está. Então, acho que esse vai ser um dos temas que a gente vai discutir ao longo do tempo, contando aqui com o Dr. Paulo e o Dr. Alexandre, são duas referências, aí, dois juízes super conhecidos, né? Um que atua na Vara Paulista e outro que atua aqui no Estado. Eu acho que o meu papel aqui é muito mais, né, de trazer alguns aspectos introdutórios de uma maneira bem superficial e direta, não quero adentrar em nada. A gente fez algumas reuniões, né, prévias para justamente permitir que tanto o Paulo quanto o Alexandre consigam, né, trazer para nós um pouco da experiência do dia a dia no foro, à luz dessas perspectivas. Acho que um ponto interessante que eu gostaria mais ou menos de contextualizar a situação é o seguinte: o Brasil vive, né, com relação à recuperação judicial, um período de transformação. Vivemos, pelo Covid, uma era conturbada, e esse aspecto, né, de conturbação, de dificuldade, ele gera uma série de dificuldades no sistema jurídico, como de insolvência nacional, que já era questionado por muitos. Então, a tendência é que nós tenhamos, sim, desafios maiores que uma série de outros países que talvez tenham uma legislação um pouco mais adaptada, um pouco mais viva
à luz da experiência prática. O Brasil, ele embora tenha renovado essa legislação em 2005, o fato é que essa legislação já se encontra por uma série de aspectos defasada do ponto de vista dogmático e também da experiência prática. Certamente o Alexandre e o Paulo tocarão nesse ponto. Então, hoje a gente ocupa uma posição bastante constrangedora no Doing Business, que é um ranking mundial, né, de competitividade. 104 é a nossa posição entre 109 países no quesito, né, de obtenção de crédito. Se a gente for comparar a legislação de insolvência, a gente ocupa uma posição um pouco melhor, né, o número 77, de um número menor de países, nem todos são avaliados sobre esse quesito, mas fato é que se recupera no Brasil atualmente mais ou menos 18% do crédito. Então é um número bastante baixo e esse número necessariamente se representa à luz das garantias que são exigidas, né, de devedor por parte do credor nessas relações jurídicas. A gente está diante de uma crise que ela tem natureza multifacetária, ou seja, ela partiu de um problema sanitário para um problema financeiro, de caixa das empresas, e redundou numa crise econômica generalizada. Essas três crises, elas se relacionam entre si. E o Brasil, né, como não poderia deixar de ser diferente, nós notabilizamos duas crises adicionais a isso. Uma crise política, que foi, né, que de certa forma continua presente, e na minha visão, e essa é uma visão bastante particular, uma crise legislativa. Porque a gente identifica cada vez mais que o tempo do poder legislativo e também da justiça como um todo não é o mesmo tempo da economia. Então, a gente tem necessariamente que lidar com isso e o Brasil tem optado por lidar pela capacidade do empreendedor e também capacidade do operador jurídico de se reinventar e, de certa forma, criar soluções, né, inovadoras nesse contexto. A Lei 11.101, ela tem, em síntese, três regimes: o regime da recuperação judicial, o regime da extrajudicial e o regime da falência. Na judicial, temos um cenário em que os créditos abarcados por esse regime não são totais, ou seja, fisco e uma série de credores estão fora desse regime. Isso gera uma série de dificuldades, especialmente num regime de crise, em que a inadimplência cresce e a tendência do credor, no primeiro momento, é justamente realizar aquela garantia. No âmbito da recuperação extrajudicial, que é geralmente voltado para crises de menor envergadura econômica, temos uma série de problemas do ponto de vista dogmático mesmo, sistemático do regime. O principal deles é a ausência de um stay period, ou seja, um período de suspensão das execuções, que o Poder Judiciário, e aqui talvez o Paulo tenha sido um dos grandes inovadores nesse tema, eu sei que o Alexandre também segue essa linha, tem concedido esse período de suspensão mesmo na recuperação extrajudicial, que a legislação não propõe. Então, mais uma vez aqui, né, a prática trazendo uma inovação onde a lei não prevê. E a falência, que seria aquele, né, momento trágico para o empreendedor e para o devedor, em que ele tem, né, uma inabilitação empresarial, ela é essencialmente morosa, ela não dá o fresh start, ou seja, o direito do empreendedor de recomeçar, e ela acaba, por desincentivo, levando todos os agentes pequenos e médios para fora do mercado, como se isso fosse uma solução e não um problema. Então, diante desse contexto, que na minha visão é bastante crítico e necessita, sim, de algumas reformas legislativas, não pontuais e sim permanentes, mas bastante diferentes daquelas que estão sendo hoje propostas pelo Poder Legislativo, me parece que há uma desconexão bastante gritante e preocupante entre o que tramita no Congresso e as necessidades práticas do empreendedor e do operador do direito. Nesse contexto, o que eu gostaria de trazer nesse primeiro momento, Paulo e Alexandre, acho que a gente pode começar aqui pelo doutor Alexandre, o que vocês têm visto, como é que vocês têm levado um pouco da inovação jurídica nesse contexto de crise? Como conciliar um pouco da necessidade de inovar à luz de uma legislação que se encontra, de certa forma, defasada, e, ao mesmo tempo, gerar garantia jurídica, segurança jurídica aos empreendedores e aos agentes econômicos que buscam no Poder Judiciário, muitas vezes, a última palavra por decisões que são muitas vezes complexas e, em si, dilemas jurídicos. Bom dia, Rodrigo, bom dia, Paulo, bom dia a quem está nos assistindo. Agradecimento ao Dietmar, ao Jorge, pelo convite para poder participar aqui com vocês dessa edição especial do Encontro Marcado. A visão sobre a insolvência empresarial, a visão sobre a necessidade da intervenção do judiciário no sistema econômico, ela deve ser vista, no meu ponto de vista,
com uma necessidade de criação de um ambiente saudável para que possa haver uma aproximação entre o devedor e credores. Por que eu digo isso? Porque se a gente for dar uma olhadinha, voltando, regredindo um pouco para a questão teórica, se a gente for dar uma breve passada pela teoria dos sistemas, o sistema econômico e o sistema judiciário nunca foram de muito conversar. Na teoria de Luhmann, eles trabalham por irritação. O poder judiciário é visto pelo sistema econômico muitas vezes como custo, como algo a ser evitado. A recuperação de empresas, a recuperação da insolvência empresarial, ela é uma intervenção do poder judiciário, do poder econômico. É quando os mecanismos do sistema econômico não funcionam suficientemente para garantir a manutenção de uma atividade econômica importante ou interessante para que ela continue subsistindo, criando empregos, gerando tributos e preservando o feixe de contratos, que na visão dos credores é a parte substancial importante de uma relação comercial, de uma relação empresarial que precisa ser preservada. Bom, quando veio a legislação atual que veio lidar sobre isso, qual foi o rompimento, o que houve, como que o Brasil se modernizou? Toda a legislação de insolvência ela ainda vinha na figura do comerciante, ela ainda vinha na figura daqueles que praticavam os atos de comércio. Nós já tínhamos a figura do empresário, nós já tínhamos a figura da sociedade empresária, o sistema econômico estava muito na frente do sistema jurídico nisso. Então, com a visão vinda do direito francês, do direito americano, essencialmente do direito americano, se buscou criar o quê? Exatamente essa condição de um ambiente para que houvesse uma negociação entre credor e devedor, não mais um favor legal do Estado, como era a antiga concordata, mas sim criar um ambiente onde pudessem sentar numa grande reunião, numa assembleia, o devedor e seus credores para resolver aquela situação pontual de insolvência, onde a empresa se mostrava, onde o empreendimento se mostrava viável. Caso o empreendimento fosse inviável, a solução seria a liquidação e tornar esses ativos novamente ao mercado para quem tivesse condições assumir essa produção, se fosse interessante essa atividade, e retomar o mercado, assim preservando novamente os empregos, os feixes de contratos e atividade. Bom, quais são os dois pilares básicos para criar esse ambiente? O stay, né, que incrivelmente a lei esqueceu de colocá-lo na recuperação extrajudicial, e a participação de todos os credores. Como vocês podem ver, a lei brasileira já falhou no stay e falhou também na participação de todos os credores. E também há de se discutir se deveria também todas as dívidas do empresário, as dívidas da pessoa física, se deveriam estar também ou não presentes nessa recuperação. Porque uma característica do Brasil é que a empresa evite colocar de público, evite publicizar a sua situação de dificuldade até o limite máximo, por uma questão de dificuldade de acesso ao crédito, por uma questão de pontuação de crédito, de como ter acesso, e acaba que os sócios acabam, alguns deles, colocando os seus avais ou suas fianças de modo pessoal na atividade. Isso também a legislação expressamente excluiu. E que também dificulta o acesso aos meios de recuperação, porque aquele que não tem condições de preservar o seu próprio patrimônio também não vai ter interesse de colocar a empresa em recuperação, porque vai ter mais dificuldade de acesso ao crédito também. Bom, e aí o que cria para nós operadores do direito, para nós juízes, de como lidar com isso? Eu acho que a nossa visão tem que ser sempre voltada para a criação desse ambiente favorável de negociação. Então, nós começamos a pensar, a criar soluções, porque outra questão que nos aparece muito, o processo como um todo, a recuperação judicial, que é o que mais se fala sobre os institutos, ela é um processo que tem uma tramitação razoavelmente simples. O devedor vem, diz quem são seus credores, expõe as causas da sua crise e oferece uma forma de pagamento na forma do plano. O juiz, com o auxílio do administrador judicial, verifica a listagem dos credores, vê se está correto, classifica esses credores, verifica o valor do crédito, expõe esse plano aos credores, os credores oferecem ou não objeções ao plano, se reúnem em assembleia e aprovam ou não essa recuperação. Isso parece bastante simples, né? Aí vem os incidentes. Nos incidentes do processo principal que começa a confusão.
esse crédito é sujeito ou não é sujeito, esse crédito tem uma garantia que dá extraconcursalidade a ele, esse valor não está correto, a classificação não está correta, houve uma cessão de crédito não reconhecida, esse crédito perdeu a sua natureza, esse crédito era um crédito voltado para o comércio exterior de exportação, que foi transformado numa simples linha de crédito em mata-mata e tal. Bom, esses incidentes todos acabam atrapalhando a tramitação do processo. E por que esses incidentes existem? Se nós voltarmos lá para o início, existem porque não estão todos sujeitos. 70% das discussões nos processos aos quais eu estou judicando aqui, que é uma zona essencialmente industrial e voltada à exportação, é se o crédito é ou não sujeito à recuperação judicial. E isso trava o andamento da recuperação. Se nós voltarmos ao início, o que nós temos que fazer? Nós temos que criar mecanismos que coloquem credor e devedor em condições de sentar à mesa e discutir as formas de participação ou não participação desse crédito na recuperação judicial. Por quê? Porque mesmo os créditos não sujeitos, pelo entendimento do STJ, o juízo universal da recuperação judicial é o juízo competente para o controle da essencialidade dos ativos da empresa. Então, o que adianta eu ter um crédito extraconcursal se eu não posso executá-lo? Se eu tenho uma alienação fiduciária da sede da empresa que está em recuperação judicial, como que eu vou fazer o leilão extrajudicial dessa sede dessa empresa, desapossá-lo da sua a capacidade? Se for uma fábrica, eu vou desapossá-lo dessa fábrica e vou querer que a recuperação judicial continue. Então, nós temos uma situação que, às vezes, tu ser um credor extrajudicial te deixa no limbo. Eu não posso nem participar da recuperação e eu não posso nem executar meu crédito. Então, o que nós estamos fazendo aqui, aqui no Rio Grande do Sul, estamos fazendo em São Paulo, no Brasil inteiro, porque uma das características dessa crise foi nos ter aproximado em grupos de discussão virtual entre juízes do Brasil inteiro, soluções para esses problemas que nos apresentam. O que, por um lado, é bom, porque está todo mundo pensando o que fazer para tornar isso mais ágil. E não seria bom que cada um fizesse uma coisa, porque pensando do lado do credor ou do devedor, ou aquele agente financeiro que trabalha no Brasil inteiro, agora eu tenho um processo com o juiz de São Paulo que pensa isso, que faz aquilo, agora eu tenho com o juiz lá do Sul que faz diferente, aí nós iríamos trabalhar contra a segurança jurídica. Então, o desafio que nos propõe agora, o desafio dessa situação de crise que foi incrementada pela Covid, é como criar soluções para que o sistema jurídico alcance a velocidade necessária do sistema econômico e cumpra os princípios da lei, que é a preservação da atividade viável e a liquidação da atividade inviável, para que esses recursos retornem ao mercado o mais rápido possível. Essa seria a minha introdução inicial. Obrigado, Rodrigo. Muito obrigado, Alexandre. Certamente, né, tocaste em pontos bem relevantes. Acho que os dois gargalos realmente estão nesses pontos que tu referiste. Nada melhor agora que ouvir o Paulo também, que tem, né, enfrentado muitos desses gargalos no dia a dia, Paulo. Obrigado por estar conosco aí, né? Eu sei que teu dia a dia é super tumultuado aí, né, seja em home office, seja no fórum. E será muito legal também poder, enfim, te ouvir e entender um pouco mais do contexto das falências, recuperações judiciais e extrajudiciais em São Paulo, que é o coração econômico do Brasil. Bom dia, Rodrigo. Bom dia, Alexandre. Bom dia, o Dietmar e o Jorge. É uma felicidade participar desse evento, mais uma vez com os colegas aí do Sul. Uma pena que não estamos, né, todos juntos aí, para depois ir até o barranco. Mas é uma oportunidade, com essas ferramentas, da gente poder trocar ideias, conversar a respeito de um tema tão relevante. O Rodrigo e o Alexandre, vocês já tocaram em pontos muito relevantes. A alteração legislativa que hoje se propõe, talvez ela não seja a mais adequada, e eu não gostaria aqui de me aprofundar muito em alguns pontos da proposta que consta do PL 6229. Mas eu acho que há um ponto fundamental que foi mencionado pelo Alexandre e que merece um comentário, que é a necessidade de aperfeiçoamento da recuperação extrajudicial.
Porque, como bem disse o Alexandre, e você também, Rodrigo, quer dizer, os agentes econômicos, eles, diante da pandemia, eles estão, de alguma maneira, tendo que resolver os seus conflitos. E muitos deles estão conseguindo superar a crise, conseguindo renegociar os seus contratos. Eu tenho casos até de recuperações judiciais muito interessantes, em que o agente econômico em recuperação, ele teve que recontratar, ele teve que contratar, na verdade, funcionários de outras indústrias que estavam paralisadas. Então, vejam como é dinâmica a atividade empresarial e como o empresário consegue, muitas vezes, sem apoio legislativo, sem apoio político, construir os mecanismos para a superação da crise. Mas uma forma de se criar incentivos à solução da crise, sem todos esses problemas mencionados pelo Alexandre, sem a necessidade dos incidentes, sem uma tramitação mais morosa, sem administrador judicial, sem custos que decorrem de toda essa estrutura do processo de recuperação judicial, é estimular a extrajudicial. Então, a extrajudicial deve ter o stay, deve ter a proteção contra credores, porque, como disse o Alexandre, não existe sistema de negociação coletiva para superação de crise sem proteção contra credores. Não existe. O stay é da essência do procedimento. Não é? Então, a gente sempre vai ter que partir de um stay, de um mecanismo judicial ou não, que proteja o devedor durante a negociação com os credores. A participação de todos os credores na negociação coletiva também é um ponto falho da nossa lei. E, infelizmente, pelo PL 6229, isso não vai ser corrigido. Porém, é muito importante que a extrajudicial passe a contemplar credores trabalhistas. Os credores trabalhistas hoje não estão sujeitos à extra. Mas por quê? Porque o legislador em 2005 achava que isso protegia o credor trabalhista. Não vamos deixar ele participar de uma negociação extrajudicial porque ele é a parte mais fraca, mais vulnerável, ele não tem poder de negociação. Muito bem, então o devedor não consegue ingressar com a extrajudicial, ele é obrigado a ir para a judicial para resolver o problema do autoendividamento trabalhista e ele penaliza o credor trabalhista. Então a ideia do legislador, vamos dizer assim, beneficiar o credor trabalhista, acaba punindo o credor trabalhista. Por quê? Porque na judicial vai demorar mais tempo, o plano vai demorar para ser aprovado, tem todos esses ruídos, esses atritos que o Alexandre mencionou, existem todos esses procedimentos de verificação de crédito, a necessidade de convocação de assembleia, coisas que não existem na extrajudicial. Então eu acho que esse é o momento de todos fazerem um esforço hoje, né? Hoje, que é o dia da votação na Câmara, hoje é dia de se tentar na Câmara fazer um movimento pró-recuperação extrajudicial. Se é algo que tem que ser melhorado, que tem que ser estimulado hoje, é a recuperação extrajudicial. Então, talvez não tenhamos que perder muito tempo em corrigir os equívocos do PL com relação à judicial, mas fazer com que a extrajudicial seja aperfeiçoada, porque uma recuperação extrajudicial, ela termina em 30 ou 60 dias, não é? Porque o devedor gastou tempo, gastou energia antes, convocou os seus credores, conseguiu um ambiente bom de negociação extrajudicial, formulou um plano adequado e em 60 dias esse plano está homologado, não é? Recentemente, numa grande recuperação extrajudicial, de uma companhia varejista que atua no Brasil inteiro, que é uma companhia aberta, que tem um endividamento de mais de R$1 bilhão, ela propôs a recuperação extrajudicial com adesão de mais de 70% dos credores e apareceu agora no processo uma única oposição, uma única objeção. Então é um processo que vai tramitar em 45 dias e vai ser encerrado. Ao contrário da judicial, que pode demorar 3 anos, às vezes demora 5, 7 anos, né? E gera todo um problema de acesso ao crédito para o devedor, para o empresário. Então, eu acho que esse é um momento adequado para a gente lutar ainda há esperança, ainda temos hoje o dia inteiro, quem puder falar com os assessores, aqueles que tiverem condições de falar em Brasília, não é? Agora nós temos essa ferramenta, é tentar aperfeiçoar a extrajudicial.
Porque a extrajudicial é um bom caminho para a superação da crise e a experiência demonstra isso. Embora ela seja pouco utilizada, porque ela foi muito lacunosa, a disciplina dela na lei, ela é eficiente, ela é mais barata, ela é mais rápida, ela é muito menos prejudicial ao crédito do empresário. E o outro ponto que também eu acho que deve ser tocado, tem conexão com o que o Alexandre e o Rodrigo disseram, que é esse momento que nos uniu, não é? De alguma maneira todos nós estamos aqui unidos, reunidos, e também num sentimento de sacrifício comum, de perda comum, a pandemia atingiu a todos. Então, como disse o Rodrigo, talvez nós esperássemos uma situação de avalanche de processos no judiciário, de judicialização muito acentuada, mas as partes têm negociado, as partes têm tentado solucionar os seus conflitos. E isso criou nesses 60 dias, 90 dias já, um movimento pró-solução negociadas de conflitos, como a conciliação, como a mediação. Né? Eu, recentemente, numa recuperação judicial, entendi por bem estimular desde o início do deferimento do processamento a utilização da mediação. Então, eu fiz a nomeação de uma mediadora que tem atuado de uma forma muito adequada, porque ela tem buscado entender os interesses dos credores, quais são os problemas específicos da devedora, e a mediação pode auxiliar no diálogo entre os credores e a devedora a tentar encontrar uma solução mais adequada na superação da crise. Então, às vezes o devedor entra em recuperação, os credores não sabem o que é uma recuperação, a negociação não acontece, então a mediação talvez sirva como um instrumento para que essa negociação aconteça, né? Tirar os obstáculos e criar um diálogo entre devedor e credores. Mas então veio o PL 6229, que está hoje lá em votação, e quer colocar na lei, né? E isso tem a ver com aquilo que o Alexandre disse. Bom, o Paulo em São Paulo está fazendo mediação, aqui no Rio Grande do Sul eu ainda não nomeei o mediador, estou deixando que as partes nomeiem, indiquem a conveniência, a oportunidade de utilizarem. Isso tem a ver com a segurança jurídica que pode faltar com decisões distintas de juízes de recuperação. Então vem o PL e busca uniformizar a utilização da mediação ou da negociação. Mas, novamente, ele o faz de uma maneira que não me parece adequada. Ele quer que o devedor primeiro ingresse com uma medida cautelar, e aí, depois da medida cautelar, ele, em 60 dias, tenta a negociação extrajudicial, e aí depois ele pode ingressar com a recuperação judicial. Então, eu acho que também hoje é um dia importante para a gente discutir lá no Congresso como deve ser o modelo de negociação extrajudicial que nós queremos, né? Essa mediação na recuperação judicial. Né? O Rodrigo bem mencionou, nós optamos pela inação. O Rodrigo foi crítico com relação à atuação do Poder Legislativo com relação a tratamento da crise nesse momento. Né? Agora, como disse outro dia um desembargador aqui em São Paulo, né, às vezes os bons propósitos têm efeitos muito perversos, e aí eu acho que nós teremos que cuidar primeiro de como evitar esses efeitos perversos. Então eu acho que esse seria um momento de se estabelecer nesse PL 6229 como é que é o passo a passo dessa negociação, ou quais são os deveres que compreendem a negociação. Qual é o dever de boa-fé na negociação entre devedor e credor antes dele se dirigir ao judiciário? Ele quer uma medida cautelar de proteção contra os credores, porque ele quer iniciar uma negociação protegida, mas existe alguma etapa prévia que ele deve cumprir? Existe algum caminho que deve ser percorrido? Simplesmente ele ingressa em juízo com um pedido cautelar? Será que nós não deveríamos criar um mecanismo que diga para o devedor, as suas etapas são as seguintes: você tem que formular proposta de boa-fé, razoável, dar informações, aguardar as respostas, e aí sim, se não houver boa-fé dos credores na negociação,
você tem direito a uma medida protetiva, uma tutela de urgência para você negociar pré-processualmente por 60 dias. Então, o artigo 20A e 20B, que se pretende introduzir na Lei 11.101 de 2005, me deixa um pouco preocupado, porque cria um incentivo à judicialização, exige a busca do Poder Judiciário, sem que nada se exija previamente desse devedor, desse empresário, quando, na verdade, quem vai ao judiciário deve primeiro, de acordo com aquilo que é a autonomia negocial, é a responsabilidade que se deve atribuir a quem tem liberdade, a conduta esperada é que ele primeiro consiga se esforçar numa negociação privada, e sendo ela infrutífera, que aí, na sequência, ele possa ingressar em juízo. Então, essas são as minhas reflexões iniciais, e mais uma vez agradeço o convite e devolvo a palavra para você, Rodrigo. Muito obrigado. Paulo, muito obrigado. Acho que as ponderações foram super relevantes, acho que foram bastante macro também, sem deixar de ser profundos. Acho que o objetivo é realmente esse do bate-papo. A gente, né, tem mais uns 20 minutos aí, talvez um pouquinho menos, uns 15, para a gente continuar conversando. Eu gostaria de fazer uma provocação aqui para o Alexandre, depois para o Paulo, que é o seguinte: a gente tem muita discussão, né, se o sistema jurídico brasileiro ele é favorável ao credor ou favorável ao devedor, e essa é uma discussão, de certa forma, até ideológica, que, na minha visão, não leva a lugar algum, né? A gente tem muitos países que fizeram essa opção. A Alemanha, por exemplo, é um sistema essencialmente pró-credor, ou seja, o credor ele tem os ativos do devedor e ele faz com eles o que bem entender. Da mesma forma, o sistema britânico, né? A gente vai para o sistema americano, o sistema francês, são sistemas um pouco mais pró-devedor, em que dão uma saída. Por outro lado, também dão alternativas para que haja um financiamento na recuperação judicial e na própria extrajudicial. Qual é o papel do juiz, né, nesse ponto? Tem se discutido muito o negócio jurídico processual, por exemplo, que é uma das inovações do CPC de 2015. Em que medida vocês acham que o juiz pode atuar, né, no estabelecimento das etapas que as partes podem cobrir ou precisam seguir no processo de recuperação judicial? Vocês veem isso com bons olhos? Vocês acham que um pouco desse caos organizado que, de certa forma, a recuperação judicial acaba tomando é o caminho que tem que seguir? Tem funcionado bem assim? Sigamos dessa maneira. Vamos lá, Rodrigo. Por acaso, hoje mesmo eu vi um artigo, acho que deve ter embasado um pouco o teu comentário, que saiu no Migalha, se não me engano, que faz essa comparação entre o sistema jurídico alemão, pró-credor, o sistema jurídico brasileiro, e tem até ali um parágrafo que esse artigo falava sobre os comentários ao 6229 que está em votação, e tem um parágrafo que diz ali que o judiciário no Rio Grande do Sul ele é notadamente pró-devedor. Tem esse entendimento que eu acho que ele é um pouco vigente no sistema nacional. Por que a gente às vezes tem esse veso? Toda a cultura jurídica gaúcha ou nacional, ela é focada no princípio da preservação dos contratos. A gente tenta preservar esses feixes de contratos para que não sejam rompidos, para adaptá-los. E fica necessário que se mostre patente que o rompimento do contrato ou a liquidação do negócio ela é mais favorável para a estrutura econômica do que a manutenção do negócio. Então, eu acho que a visão não é em si pró-devedor ou pró-credor, e sim pró-contrato. Como que eu consigo manter esse contrato gerar seus frutos sem rompê-lo? Até onde eu posso adaptar ou esticar esse contrato para que essa atividade ela não deixe de existir? Isso usando todos os recursos da lei. Mas esse de ser pró-credor ou pró-devedor, na verdade, o juiz tem que criar um ambiente para que credor e devedor resolvam os seus problemas conforme dito. Então, como que nós vamos adaptar essa estrutura pesada, e pesada por causa dos incidentes, das discussões que vêm da decorrência da falha do stay, da falha dos holdouts, que são as falhas primárias do processo recuperacional brasileiro e que não estão suficientemente solucionadas no 6229. E disso aí eu não sei se eu faço uma crítica ao legislador, porque as estruturas de mercado, se o legislador tentasse resolver, por exemplo, o problema do holdout, eu acho que não entraria nem em votação, nem hoje, nem nunca, provavelmente. Isso é uma decisão tomada já pelo sistema econômico brasileiro, que a insolvência empresarial judicialmente resolvida
ou até extrajudicialmente resolvida, não sei porquê, não interessa a alguns operadores do mercado, porque não há uma visão de que pode sair uma boa solução daí. Mas como é que nós vamos fazer para tentar suavizar esse procedimento? Tanto no extrajudicial, que tem que ser fomentado, ele tem que ser criado condições para que o judicial seja, conforme havia previsto o texto da lei, uma segunda opção, ou seja, o judicial e o extrajudicial não deu certo, né? Como criar esse ambiente de favorecimento extrajudicial, ou se não der certo na necessidade de judicialização da recuperação, como usar as ferramentas que existem no direito para que esse processo seja mais rápido, para que esse processo seja, esse ambiente seja criado de forma mais célere. As duas ferramentas ali que o Paulo falou muito acertadamente, que seria a primeira, o incentivo à extrajudicial, através do stay e da criação de obrigações, da implementação de uma fórmula de como funcionaria a extrajudicial através de deveres e direitos das partes negociantes. E na judicializada, na recuperação judicial, a utilização das ferramentas da mediação, conforme já foi dito, e do negócio jurídico processual para acelerar a tramitação do processo. A ferramenta da mediação ela é tão importante que ela serve até para democratizar o processo de recuperação judicial ou o processo de negociação de dívidas judicializada. Por quê? Porque a mediação tem um custo infinitamente menor do que o processo judicializado. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, a mediação tem uma capacidade de explicar às partes qual é o papel delas e o que é o processo, que também é maior do que o processo judicializado, porque o processo judicializado, nós não temos condições de fazer sempre uma reunião prévia para explicar para as partes o que elas estão ali, o que elas vão fazer, qual é o direito, quais são os riscos postos na lide. Isso se faz em audiência de conciliação no procedimento ordinário. Num processo coletivo de recuperação judicial é muito difícil tu reunir toda uma classe de credores e explicar para eles, vocês estão negociando isso, o risco de vocês é esse, o ativo daquela empresa. A legislação parte do pressuposto que eles possuem, todos eles, uma assessoria jurídica qualificada para explicar isso para eles, e por vezes isso não existe. Por vezes, determinados credores ou têm um crédito muito ínfimo ou não têm condições de investir para participar daquele processo de recuperação. A mediação colocada nesse ponto, a mediação feita até de forma virtual, como tem sido a experiência aqui do Rio Grande do Sul, ela serve muito bem para aqueles pequenos empreendimentos, para aqueles pequenos negócios e para credores que são credores, por vezes, mais dos seus fornecedores. Mercados, restaurantes, pequenos estabelecimentos podem utilizar da mediação virtual e ter uma solução muito favorável. As grandes empresas podem utilizar da mediação virtual pontualmente, pode utilizar para que o processo, por exemplo, não fique paralisado. Eu tenho um caso aqui agora, recentemente, que eu tinha uma recuperação judicial que estava na fase de objeções ao plano. Havia sido apresentado um plano, esse plano recebeu objeções, o prazo não havia terminado e veio a pandemia. A provocação que eu fiz à empresa, vamos virtualizar esse processo, o processo foi virtualizado, os prazos começaram a correr, porque havia uma separação aqui no Rio Grande do Sul entre suspensão dos processos físicos e continuidade, ainda há, dos processos eletrônicos. Os prazos começaram a correr, eu disse, bom, agora vamos levar esse seu plano a uma assembleia virtual para ser aprovado. Aí a primeira resposta, como muitas das que a gente recebeu, esse meu plano não tem mais a menor condição de execuibilidade. Eu não tenho como cumprir com esse plano, a situação de pandemia me atingiu, meu faturamento reduziu 40%, 50%, eu preciso apresentar um plano modificativo. E o plano modificativo é uma coisa que a jurisprudência já aceita há muito tempo, né, Paulo? A gente tem feito muito isso, apesar da lei atual não prevê-lo. Eu disse, não tem problema, vamos fazer esse plano modificativo, lhe dou um prazo, a situação realmente é especial, prorrogamos o stay, que a prorrogação do stay é mais uma coisa que a jurisprudência criou, prorrogamos o stay, me apresenta esse novo plano. Resposta, não tenho condição de apresentar um novo plano, porque eu não sei como é que vai estar meu faturamento daqui a 60, 90, 120 dias. Eu só posso apresentar um novo plano depois que terminar a pandemia. A minha resposta, não pode. Não pode ficar num processo de inação, de não fazer nada, esperar a pandemia passar e não pagar ninguém. Isso não é justo, porque essa crise, a gente precisa lembrar, apesar da lei ter mecanismos de soerguimento individual dos empreendimentos, essa crise é coletiva. Ela não é uma crise de uma empresa, não é uma crise de um nicho de mercado, ela é uma crise coletiva, ela é uma crise sistêmica. Então, assim como essa empresa de recuperação está sofrendo, seus credores estão sofrendo também. Então, o que a gente usou? Eu disse, olha, você tem duas opções.
Ou tu apresenta esse teu plano modificativo num prazo X, que eu posso lhe conceder, ou tu vai construir, através da mediação, desde já, com teus credores, esse plano modificativo. Tu não pode ficar na inação. Ou vamos para a mediação, ou apresenta esse plano, e aí vamos para a luta, como se diz, né? Apresenta sem consultar teus credores esse plano e vamos ver o que eles dizem. Então, a mediação também serve para evitar que esses processos fiquem no limbo, porque realmente existem empresas em situação de recuperação que não têm a menor condição de cumprir o plano apresentado e também não têm condições, sem o auxílio de seus credores, de apresentar um plano modificativo, de mostrar para os seus credores, olha, a minha previsão de faturamento até o final do ano é incerta. Os meus ativos que eu tenho, eventualmente, UPIs para negociar, estão com seus valores defasados, ou porque não há liquidez no mercado, ou porque o mercado está sendo cruel, tem uma expectativa de comprar barato agora, pagar menos, o que serve. Eu não tenho condições de colocar minhas ações no mercado, porque nesse momento a minha atividade está subvalorizada. Se fosse uma outra atividade, seria possível. Bom, senta e conversa com os credores e vamos dar um prazo para elaborar esse modificativo através da mediação. Então, a mediação, o negócio jurídico processual, que o Paulo vai falar muito melhor que eu sobre isso, são instrumentos que podem ser usados, inclusive, nos processos em andamento. E eu acho que a gente tem que ser criativo para usar isso, e o ideal seria fazer isso de uma forma regulamentada, mas eu não sei se esse seria o momento de fazer isso, não sei se não seria esperar o primeiro grau, utilizar essas ferramentas, ver o resultado que dá e criar uma normativa aproveitando as boas experiências e não impor de cima para baixo uma fórmula que talvez não funcione. Estou te devolvendo, Rodrigo. Obrigado. Legal, muito obrigado, Alexandre. São super relevantes aí a experiência. Eu acho que é legal também compartilhar um pouco com os nossos ouvintes aí o que tem acontecido no dia a dia. Eu passo imediato a palavra para o Paulo. A gente está chegando próximo do horário. A gente vai terminar 11h55 o debate. Depois eu passo a palavra para o Jorge ou para o Dittmar para eles fazerem o encerramento. Mas, Paulo, acho que super importante te ouvir também, as tuas considerações finais, depois o Alexandre faz o encerramento aí desse tema que tem tão curto o tempo, mas o debate ele precisa seguir. Obrigado, Rodrigo. O Alexandre tocou nos pontos relevantes. A mediação tem esse papel fundamental de melhorar o diálogo do devedor com os credores, encontrar pontos de convergência e chegar num bom termo, especialmente nesse momento. Os credores têm capacidade de enxergar as dificuldades do devedor e, com isso, apoiarem uma solução da crise nesse momento de dificuldade. O aditivo provavelmente não será o aditivo dos sonhos, né? Talvez eles tenham que, já sabendo da necessidade de uma renegociação futura, prever algumas cláusulas no aditivo, no sentido de que, olha, se por acaso houver um faturamento superior ao esperado, parte desse faturamento será então revertido para pagamento dos credores. É preciso criar mecanismos, e os agentes econômicos, com seus assessores jurídicos e financeiros, têm mecanismos para ajustar os planos a essa situação de incerteza, como você bem mencionou. Agora, o negócio jurídico processual é uma ferramenta importante, é mais fácil de ser utilizada, claro, nos processos individuais, ou os processos em que você tem apenas duas partes, né, o autor e réu, mas o grande desafio na recuperação judicial é como implementá-lo diante desta coletividade de credores. Você precisa ter uma aprovação da maioria de credores, porque é um negócio que depende da vontade dos credores. E também depende da vontade do próprio devedor. Às vezes você encontra o devedor resistente. Por exemplo, hoje, há devedores resistentes a fazer uma Assembleia Geral de Credores virtual, como essa aqui que nós estamos fazendo, sob a alegação de que não existe previsão legal, não é? Uma tentativa de retardar a solução do conflito, não é? De tentar procrastinar. Então, o negócio jurídico processual no processo de recuperação tem esse desafio. Como tentar conseguir que as partes façam uma adesão ao negócio jurídico processual? Então, como eu mencionei em outro momento, talvez os juízos possam estabelecer previamente um procedimento mais eficiente e cada um dos devedores que ingressar com um pedido de recuperação judicial, sabendo que aquele procedimento é mais eficiente, ele vai fazer a sua adesão no momento do requerimento de RJ.
e os credores, no momento que se manifestarem nos autos, vão fazer essa adesão, ou eventualmente até previamente ao requerimento de recuperação judicial, federações de credores, federações de indústrias, associações comerciais, entidades representativas de empresários poderiam aderir previamente, como se fosse uma espécie de um contrato de adesão em que o juiz é quem estabelece as regras de um procedimento mais eficiente, e depois credor e devedor aderem, não é, a este sistema já estabelecido pelo juiz. Eu acho que esse é um caminho que pode ser tentado. Então, nós que temos aí o nosso dia a dia e sabemos quais são os obstáculos no procedimento, nós podemos tentar superar esses obstáculos e estabelecer um procedimento que seja mais célere, mais eficiente. E devedor e credores, sabendo que esse procedimento é eficiente, está ali já definido, podem aderir a ele. Já conhecendo as regras do jogo, fica mais fácil aderir a esse procedimento. Por exemplo, nós temos na lei a impugnação que é feita judicialmente e as habilitações retardatárias sempre judicialmente. Por meio de um negócio jurídico processual, poderia ficar estabelecido que todos esses atos, hoje processuais, serão praticados administrativamente perante o administrador judicial. Isso aceleraria a solução desses incidentes, que não seriam incidentes judiciais, seriam apenas incidentes administrativos. Eu acredito também que por negócio jurídico processual seria possível estabelecer um prazo menor de supervisão do plano, que hoje na lei é de 2 anos, e isso poderia ser reduzido. Poderia ser disciplinado como se prestar informações de forma mais eficiente, extrajudicialmente. Reuniões entre devedor e credor poderiam ser definidos neste procedimento. Então, nós estamos tratando aqui de uma novidade, não é? Eu acho que a gente pode debater mais, eu, o Alexandre, depois outros juízes e também o Rodrigo, todos aqueles que participam do processo de insolvência, para a gente tentar encontrar esses mecanismos que deem eficiência ao procedimento e, ao mesmo tempo, deem segurança para devedor e para credores. Porque muitas vezes o advogado devedor ou o advogado credor tem um receio de que aquela novidade que se pretenda implantar pode prejudicar o seu cliente. Então, dando eficiência e dando segurança, eu acho que a gente consegue chegar a bom termo. Eu, então, agradeço a participação, o convite, um abraço ao Jorge, ao Dietmar e ao Alexandre também, ao Rodrigo. Devolvo a palavra, Rodrigo. Valeu, Paulo, obrigado, desculpa a correria, mas o tempo urge mesmo e é importante que a gente seja eficiente também no seminário, né? Mas super legal as considerações. Alexandre, também te passo a palavra para um breve encerramento, depois já pode passar a palavra direto para o Dietmar. Foi um prazer participar, pessoal, espero que o seminário tenha agradado a todos os ouvintes aí. Obrigado, Rodrigo. Eu só queria agradecer a participação, agradecer a ti, ao Paulo, ao Dietmar, ao Jorge, a todos que propiciaram a possibilidade da gente conversar nesse evento. Só para encerrar, o negócio jurídico processual que o Paulo fala ali não é um bicho de 7 cabeças, porque 80% dessas coisas que ele falou, a gente já está fazendo. Seria compilar um procedimento das boas práticas e torná-las públicas em prol da segurança jurídica. As ideias já estão aí, a gente precisa compilar, trazê-las à regra, mostrar as boas práticas que têm acelerado esse procedimento e buscar uma segurança jurídica de mostrar para credor e devedor. Olha, isso aqui já foi feito, funciona, vamos fazer? Obrigado, pessoal. Passo a palavra direto para o Dietmar. Muito obrigado também da minha parte, Alexandre, Paulo, Rodrigo, e também para os participantes aí fora. Sempre um bom momento, eu acho, esses webinars, esses eventos virtuais, porque a gente consegue também juntar pessoas de Novo Hamburgo, São Paulo, Porto Alegre, num evento só. Realmente isso, pelo menos, facilita também a vida da gente. Mesmo que um evento presencial também teria um networking melhor e a gente pode tocar na mão, a gente pode se abraçar e pode realmente olhar de olho das outras pessoas. Mas pelo menos dessa forma a gente consegue
abranger também um maior número de pessoas e um maior número também de regiões. Então, muito obrigado. E se tiver algumas perguntas sobre o tema, Rodrigo, eu acho que a gente pode mandar para você e vocês depois pode então encaminhar para o Dr. Alexandre ou para o Dr. Paulo para questões que ficaram abertas ainda. Como o Jorge falou no início, na semana que vem a gente vai ter a 4ª edição especial do nosso encontro marcado com o Dr. Humberto Ávila, jurista, professor e fundador da Humberto Ávila Advocacia. Então, ele vai falar sobre os próximos passos do direito tributário. Se você segue também a Câmara Brasil-Alemanha nas redes sociais, como Facebook, Instagram, ou também pelo YouTube, vocês conseguem também receber sempre os eventos mais atuais, os convites para os nossos e compartilhar também os nossos posts sobre esses eventos. Esse evento de hoje, esse nosso encontro especial, vai ser publicado agora nos próximos dias também no nosso canal de YouTube. Então, com isso, também gostaria de agradecer mais uma vez, fechar o evento de hoje e desejar todo mundo tudo de bom, uma ótima tarde e fiquem saudáveis e bens em casa. Muito obrigado e um abraço para todos. Obrigado.